Futebol com Marcelo Duó. Tem que atualizar essa vinheta aqui, né, Débora? Pra acelerando na velocidade do rádio. Com Marcelo Duó. Não é só futebol e outras cositas más com o Marcelo Duó, que já tá na linha conosco para falar de esportes em geral. Por quê? A gente vai falar sim sobre futebol, sobre a rodada do fim de semana, mas vamos começar com a grande novidade. Teremos a voz de Marcelo Duó. Como é que é quando um piloto ultrapassar outro na pista? Vai ter caçapa? Tem uma adaptação aí? Conta tudo, Marcelo Duó. Bom dia. Bom dia Débora, Carlinha, para todo mundo que está curtindo esse solzão de sábado aqui com a gente na Band News FM. Pois é, que missão bacana, mais uma, né, na velocidade aqui na Band News FM. Há algum tempo, aquela corrida do acidente, meu Deus do céu, não sei se foi ano passado ou ano retrasado, um acidente sério que a gente pegou na Fórmula 1, fui eu que fiz também, aqui na Band News FM. E agora eu vou ter esse privilégio, cara, de transmitir na madrugada a corrida de Las Vegas aqui na Band News FM. A partir das 2h30 a gente já começa os trabalhos por aqui com a Alessandra Alves, com o Ico, com a galera da velocidade. Uma experiência muito bacana. Caçapa não dá pra ter, né? Porque caçapa é porque alguém caiu num buraco. Aí não dá, né, meninas? Não, já teve bueiro voando, né, Duó? Vai saber o que vai acontecer nesse grande prêmio de Las Vegas, porque assim... É uma pista desconhecida para os pilotos. A cidade também não é conhecida por boa parte deles e tem previsão de temperatura muito baixa, né, Duó? Como é que você está se preparando para narrar? Você vai se lançar para o desconhecido também, né? Digamos assim. De certa maneira, sim. Foi a corrida do Grosjean em 2020 que eu transmiti aqui na rádio também, né? Na época o Odinei não pôde, a gente fez. E foi uma corrida emblemática por causa do acidente. Graças a Deus o Grosjean está aí, pilotando, tranquilo, né? Mas essa corrida tem alguns desafios importantes. Talvez não esteja tão frio quanto se falava, né? Assim, em Vegas nessa semana, o último treino antes do classificatório que eu assisti na madrugada aqui na tela da Band, foi com 17 graus e depois o treino de classificação com 10, 11, o que realmente é muito baixo, mas não é o mais baixo. No primeiro Grande Prêmio do Canadá, lá atrás, anos 80, foi disputado com 6 graus. E qual é o problema, né? O problema, além do frio, eu gosto de frio, para mim seria fantástico, mas para os pneus não é legal, porque o pneu precisa estar aquecido para aderir à pista, para dar tração, para os carros não ficarem sambando na pista ao longo da prova. Então, esse vai ser um desafio, talvez não de cara, porque quando todo mundo sai dos boxes e do paddock ali para fazer para a linha de saída do pit lane, os pneus são pré-aquecidos, tem um cobertorzinho que fica ali, né, em volta dos pneus, então eles vão sair na temperatura que eles precisam estar, e ao longo da corrida a tendência é que os pneus esquentem com a passagem dos carros pela pista volta a volta. Mas se acontecer um acidente, e por ser um circuito de rua, o muro pertinho, né, a gente já teve gente lambendo o muro nesse treino de classificação hoje na madrugada, se a corrida parar por algum motivo e tiver safety car, aí vai ser um problema, porque aí o safety car vai acabar tendo que tirar a velocidade dos carros e isso vai tirar o aquecimento dos pneus, e isso pode ser um problema, né? Mas tem uma outra questão que apareceu na quinta-feira, questão dos bueiros, né? Uma coisa que é meio impensável, mas acabou acontecendo com o Carlos Sainz. Ele passou por cima de um bueiro, a tampa do bueiro subiu na hora e arrebentou com um monte de componente do motor dele, ele teve que trocar. E por causa disso, ele mesmo tendo feito o segundo melhor tempo da classificação, ele não vai largar em segundo, porque ele tomou punição, vai ter que largar um pouquinho mais de trás. O Charles Leclerc fez o primeiro tempo, 1:32. Eu acho que a gente vai ter uma corrida bem divertida. Eu acho que esse é o melhor cenário, a melhor palavra para a gente definir, meninas, para quem está assistindo, para a gente, para quem vai ouvir na madrugada na Band News FM, porque é aquela corrida que vai ter muita ocorrência. E essa é uma corrida que todo mundo gosta de ver. Tem duas retas bem longas, a segunda reta oposta é bem longa, é um circuito que pode permitir ultrapassagens. Vamos ver, estou esperando com muita expectativa, uma corrida bem divertida, eu acho que vai ser legal de transmitir. E o Hamilton ficou lá para trás, né, Duó? Você tem palpite para essa corrida do GP de Las Vegas? O Leclerc, Ferrari largando na frente, aí vem Verstappen.
Ted Ruxpin. O George Russell aparece em terceira. Não, não é George Russell, não é o nome fofo, mas você da Carla falou, nossa, George Russell é o nome daquele ursinho. Eu falei, não, era o Ted Ruxpin. Você tá Ou então o nome de ator de filme de ação, mas enfim. Leclerc, Verstappen, George Russell, Gasly. Albon. Isso. Albon. Aí vem... Quem Logan Sargent em sexto. Isso, Sargent, Valtteri Bottas, Magnussen, aí vem o Alonso e o Alonso. E o Alonso e o Hamilton em décimo, né? Em décimo. E o brasileiro ama Lewis Hamilton e eu sou uma brasileira e também torço muito por ele, como disse a Débora, né? Palpites do O. E uma outra coisa também, queria pedir para que você explicasse essa punição do Carlos Sainz. Então... Por que começando... ele tá largando em 12º? Então, é uma coisa um pouco injusta, vou dizer assim, olhando de uma maneira isenta de fora. O que aconteceu? Na quinta-feira, no primeiro treino, é um circuito de rua, e nas ruas tem bueiros, certo? Né? Normalmente, a Fórmula 1 tem uma vedação dela para essas tampas de bueiro, que é comum aparecer no circuito de rua, mas existe uma vedação dela própria ali que evita que essa tampa saia, porque a pressão aerodinâmica quando os carros passam é enorme. O governo local, a prefeitura ali, né, o poder público local, não deixou a Fórmula 1 fazer a vedação dela e fez ela a vedação. E pelo jeito não foi a melhor vedação. Logo na primeira passagem ali do Carlos Sainz, primeira ou segunda passagem ali, o bueiro saiu, enquanto ele passava em cima do bueiro, a tampa saiu e bateu no motor. E desligou o carro dele imediatamente, porque quebrou um monte de coisa lá. Bateria, vários componentes da parte traseira do carro foram para o espaço. E o regulamento da Fórmula 1 manda não trocar nenhum componente do carro, da parte de motor, durante o fim de semana. Só que não foi culpa dele, né, meninas? Foi culpa da pista. Como assim? Só que como o regulamento não previa esse tipo de casos omissos, vamos dizer assim, né? Como aquele seguro que você faz que não prevê enchente e problemas naturais. O cara se ferrou, né? Não foi culpa dele, mas ele vai ter que pagar essa punição. E embora tenha feito o segundo melhor tempo, ele vai ter que largar em 11º, 12º lugar. E essa é uma das histórias da corrida, porque a Ferrari foi a equipe que se deu melhor no fim de semana inteiro, porque é uma pista com muitas retas e poucas curvas que favorecem os carros que têm motores melhores. E a Ferrari esse ano tem um motor melhor do que os outros. Então a chance da Ferrari ganhar a corrida, né, principalmente com o Leclerc que vai largar na pole, ela é grande se não acontecer nenhuma coisa, nenhum problema. A Red Bull sempre correndo ali, batendo junto, o Verstappen já campeão, não tem muito pelo que brigar, mas são os dois melhores carros do grid, né, da temporada. E a Ferrari vai levar a vantagem nisso, né? O Hamilton, infelizmente, a Mercedes vive um calvário ao longo do ano inteiro, o carro dele não foi legal, não foi bem desenvolvido, e mesmo assim o Russell, que é um talento, não é piloto melhor do que o Hamilton, mas conseguiu se dar melhor ali no classificatório. É uma corrida para a Ferrari se tudo correr bem, mas eu não sei se a corrida vai ser tão linear assim quanto uma prova comum pode acontecer, por tudo isso que vocês falaram, a temperatura, o circuito novo, tem muita novidade, né? 2h20 da manhã, então, Grande Prêmio de Las Vegas, transmissão para toda a rede Band News FM com a narração do Marcelo Duó, acelerando na velocidade do rádio. Sem caçapas. Sem caçapas. Agora, sem caçapa. Eu quero saber das caçapas vamos trocar até a trilha, de um grande clássico, ai meu Deus, eliminatórias da Copa do Mundo. Tem Brasil e Argentina, expectativa grande para essa partida na semana que vem, na terça-feira, né? Às 9h30 da noite. O que esperar desse jogo, hein, Duó? Tenho até medo. Nossa, eu também, eu tô desesperada. Eu vou dizer para vocês que eu já tive mais entusiasmado com a seleção brasileira. Acho que todos nós. Deus. Esse último jogo com a Colômbia me assustou um pouquinho. Tem tanto problema essa seleção, rapaz, e o trabalho do Diniz está um pouco decepcionante, eu poderia dizer assim. Acho que não está rolando. Sabe aquela coisa, eu quis dizer, você não quis me escutar? É mais ou menos o que está acontecendo com a seleção brasileira. O Diniz, ele tem um jeito de ver o futebol que, para você desenvolver isso na cabeça de 22 pessoas, que é o titular mais o reserva, demora. Leva muito tempo, você precisa treinar muito. E a seleção brasileira, ou qualquer seleção do mundo, não tem esse tempo, né? Então não está rolando. Assim, contra a Colômbia, o Brasil começou muito bem. Eu achei realmente que ia
passar por cima, porque aqueles primeiros 5 minutos foram fantásticos, e depois o time se perdeu completamente. E preocupa um pouco, porque a Argentina tem uma base, tem uma filosofia já implantada do Scaloni já de anos, é o time campeão do mundo, o Messi vem para cá, vem de certa maneira mordido, porque perdeu em casa para o Uruguai. A única coisa que a gente pode pensar e deve pensar é que é um clássico do futebol sul-americano e o jogo é aqui, o jogo é no Maracanã. Então, é lógico que se você for traçar um favoritismo hoje, a Argentina é favorita, não o Brasil, por aquilo que o Brasil está apresentando. E a gente espera que os caras lá se entendam, que o Diniz corrija algumas coisas, porque você não consegue implantar o seu jeito de ver as coisas para 11 pessoas que não vêm daquela base, né? É outro tipo de futebol, é uma coisa até difícil de explicar aqui no rádio, mas você imagina aí um time de futebol que joga ao redor da bola o tempo inteiro, que é como o Diniz gosta e quer, e os outros times todos jogam distribuídos no campo de jogo como o campo como referência. Então, cada um faz a sua função, tem mais gente no meio campo para marcar, não tem aquela loucura de atacar de qualquer jeito, de se defender de qualquer jeito. O Brasil ficou meio desorganizado e eu espero que isso se corrija para que o Brasil consiga fazer um bom jogo, pelo menos, e ganhe o jogo, né? O Brasil precisa ganhar o jogo, está em quinto contra a Argentina no Maracanã, porque uma derrota dura pode ter consequências mais pesadas para a seleção brasileira, viu? Tô naquele modo Santinho, tô com o Santinho na mão, vou pro Rio amanhã com o Santinho na mão, vou pro Maracanã com o Santinho na mão, porque Nossa Senhora que ajude, viu, meninas? Nossa, tem que ser assim. Tava vendo aqui, ó, as eliminatórias sul-americanas para a Copa de 2026. A Argentina tá em primeiro, depois vem o Uruguai, depois vem a Colômbia, depois vem a Venezuela. Venezuela, né? Aí, Venezuela, Venezuela, só então vem o Brasil. Eu não queria nem pensar isso alto, mas a Itália já ficou fora da Copa. Já ficou. Eu preciso completar a minha está pergunta. Fora da Copa há muito tempo, né? Eu preciso completar a minha pergunta, Não, mas eu acho, mas o risco é menor, porque a eliminatória europeia ela é muito difícil, porque são muitos países, né? É outro formato, tem grupos, e aí quem não fica em primeiro no seu grupo já corre risco, porque vai ter que ir para um mata-mata e tal. Na Europa a coisa é complicada. Aqui, olha, para o Brasil ficar fora da Copa do Mundo, mas precisa caprichar muito. Aqui a régua é baixa? A régua na Europa é mais alta? Você tem 7 vagas, tá? 6 vagas diretas e uma para uma repescagem com o time da Oceania, né? Tipo uma Nova Zelândia da vida e tal. E são 10 seleções, pô. Uhum. Então, assim, você tem que ser pior que a Bolívia. Você tem que ser pior que a Venezuela. Venezuela, Você precisa ser pior que a seleção peruana. O Brasil sofreu para ganhar da seleção peruana. Então, assim, em tese, dois ali vão rodar direto, não vão, e um ainda tem uma chance. Então, é assim, o Brasil ainda tem toda a volta das eliminatórias. Vai jogar com a seleção peruana em casa, vai jogar com o Uruguai em casa, e até lá tem muito tempo, porque o Diniz vai fazer agora esse último jogo com a Argentina, tem 2 amistosos no ano que vem, contra a Espanha e Inglaterra, outros jogos que dá medo, e depois vem a Copa América, em tese com o Ancelotti, se ele realmente vier. Esse é que é o ponto. Se ele vier, eu acho que a chance de melhorar é grande, porque ele conhece boa parte desses caras, treina boa parte desses caras no Real Madrid, Vinícius Júnior, Rodrigo, Militão, que tá machucado e tal. Então a chance de arrumar é bem maior, entendeu? Acho que ali o que aconteceu é que a CBF tentou escolher uma pecinha em formato de triângulo para colocar num espaço que era um quadrado, e não está cabendo o Diniz na seleção. A verdade é essa. Então, em breve ele deixará o posto, acredito eu, para que o Ancelotti assuma na Copa América, e depois aí tem toda a segunda parte das eliminatórias até o final de 25, para que a gente tenha a definição disso. Então, torcedores, calma. Vai dar tudo certo. O problema nem é esse. O problema é ficar tomando toda hora pancada e não construir nada, porque a gente não vê um time se formar, você não vê nada para frente, você fala, meu Deus, adianta ir para uma Copa do Mundo e cair na primeira fase, gente? Não, então... Nós somos a seleção brasileira, a gente precisa de mais, né? Uhum. Fábio França, eu vi que ele... O Fábio e seus levantamentos, né? O Fábio adora, a Débora que trabalha diretamente com ele, números, sabe? números. Números, E aí ele tava falando sobre essa fase
tão ruim da seleção brasileira que só na década de 40 foi que o Brasil esteve como está agora, né, nesse período de preparação, as eliminatórias para a Copa, perdendo mais do que ganhando, né, muito abaixo das outras seleções. Então a gente regrediu demais. Em um minuto, demais. Marcelo Duó, como é que faz pra gente voltar? O que é que levou a gente até esse ponto tão ruim? E o que é que vai fazer pra gente pra conseguir voltar a ser a melhor seleção do mundo? Né? Em um minuto, Duó. A primeira coisa é o seguinte, o Tite, desde o meio do ano passado, disse que não ficaria mais e ninguém pensou no novo técnico. Então o erro da CBF está gerando o problema que a gente tem hoje. E a segunda coisa é trazer um técnico que tem uma filosofia muito diferente para uma seleção brasileira que não se reúne 5 vezes por semana para treinar. Esses são os 2 erros. Como é que se corrige isso? Trocando de treinador. Eu não vejo outra saída nesse momento do que um treinador tradicional. Um cara que tenha não mais competência. O Diniz não é um incompetente. O Diniz só tem uma filosofia muito autoral própria. Mas um cara que tenha o peso de uma seleção brasileira para organizar minimamente a casa para fazer uma eliminatória como fez o Tite, e a gente achava que era fácil, passou por cima de todo mundo, não é mais tão assim. Então eu acho que não é uma questão tão séria não, é uma questão de filosofia de trabalho que precisa mudar rapidamente. Tomara que o Ancelotti venha, né? Então dá para extrair aí potencial da safra que a gente tem de jogadores. O problema está no comando, segundo o Marcelo Duó. É isso, no comando da CBF e no comando da seleção. Maravilhoso.